Hoje nós teremos esse assunto sobre dimensionamento de disjuntores, tá certo? Isso daqui se dá a importância em uma instalação elétrica, que é a parte fundamental de uma instalação elétrica. Quando toda instalação elétrica é necessário ter uma proteção, é necessário ter segurança em instalações elétricas. E essa segurança e proteção vem pelo dimensionamento de disjuntores, né? Quem nunca viu aí na sua casa um quadro de distribuição e ali tem um disjuntor, né? Tem 2, tem 3. O ideal é que esteja dividido, para que o circuito seja bem dimensionado e para que você tenha a sua carga funcionando, tá certo? A sua casa, a instalação elétrica residencial. Algumas coisas acontecem quando o dimensionamento não é bem feito, né? Alguma coisa tipo como equipamentos podem queimar, tá certo? Como assim? Então é uma dúvida bastante para o pessoal dentro do curso, né? Eu tenho um chuveiro que é de 25 amperes, tá certo? Ele é ali de 25 amperes. Isso aqui é um chuveiro em 220 volts, tá certo? E uma carga de 5.500 watts, tá certo? Então ele consome 25 amperes. Se o eletricista ele vai fazer a instalação desse chuveiro e ele coloca no quadro de distribuição, vou até colocar de uma outra cor aqui, se ele coloca no quadro de distribuição para esse chuveiro, tá certo? Vou colocar aqui, ó, chuveiro, tá certo? Vou colocar aqui o chuveiro. Então, para esse chuveiro, se ele coloca um disjuntor de 50 amperes aqui no quadro de distribuição, é um disjuntor que é o dobro da capacidade do chuveiro, tá certo? Então aqui não houve um dimensionamento correto do chuveiro e daquele equipamento. O que provavelmente vai acontecer aqui? Vai ter uma sobrecarga, tá certo? Então se esse chuveiro precisar de desarmar esse sistema, essa proteção aqui não é uma proteção aceitável. Então eu não tenho uma segurança para a instalação desse chuveiro, desse modelo aqui, nesse formato. Então, qual que seria o recomendado aqui? Se é de 25 amperes, então logo dando uma margem, eu teria que colocar um disjuntor aqui de 30 amperes, tá certo? Eu colocaria um disjuntor de 30 amperes. Eu dou uma margem de segurança para que a instalação, né, seja bem feita. Então, o dimensionamento de disjuntores é importantíssimo para isso, né? O que também nós poderíamos falar, né, sobre disjuntores, vamos colocar que eu tenho um circuito de iluminação, tá certo? Então eu tenho um circuito de iluminação, tá certo? O meu circuito de iluminação, ele tem uma carga aí, vamos colocar aí, ele é em 110 volts, tá certo? E vamos colocar que o disjuntor do circuito de iluminação é de 15, tá certo? De 15 amperes. Né? A carga toda lá é 15 amperes, tá certo? E eu vou fazer a instalação nesse circuito de iluminação aqui e eu atribuo uma carga, um disjuntor lá de 25 amperes. Vamos supor que no quadro de distribuição eu coloco uma carga de 25 amperes. Você vai reparar que 15 amperes, que é o que consome mesmo o circuito, eu colocando um disjuntor lá no quadro de 25 amperes, o que eu estou fazendo? Eu estou dando uma margem muito grande para aquele disjuntor. Logo, o que pode acontecer aqui? Pode acontecer a queima dessas lâmpadas, tá certo? Sem a proteção desarmar. Outra coisa que pode acontecer aqui também, se o eletricista não utilizar o fio anti-chama, que a maioria dos fabricantes hoje já fabricam os cabos anti-chama. Mas se o eletricista não usar o cabo anti-chama, com essa margem aqui, há uma probabilidade muito grande de acontecer um curto-circuito, né? E provavelmente acontecer um dano maior na casa do cliente. Então, o circuito ele serve para que a carga do circuito esteja naquele sistema, mas você tem que dimensionar
corretamente aí o disjuntor. Então essa parte é muito importante. Existem algumas pessoas que não fazem curso e não estudam essa área e chutam, falam, não, para tomada é o disjuntor de 25, para a iluminação é o disjuntor de 15. Há uma necessidade de se fazer cálculos, né, para que se chegue a essa carga aqui, tá certo? Então dentro do curso a gente tem esse cálculo todo aprofundado, né? O que a gente tem lá dentro do curso é o nosso triângulo, né? O triângulo das nossas grandezas, onde o P é a potência, o I é a corrente e o V é a tensão, tá certo? Então aqui eu tenho a potência, tá certo? Eu tenho a potência, aqui eu tenho a corrente, tá certo? Eu tenho a corrente elétrica e aqui eu tenho a tensão, a tensão elétrica. O que acontece? Com essas informações eu consigo calcular aqui a corrente elétrica, né, que vai estar passando pelo sistema. Então é importantíssimo ter a atenção no dimensionamento de disjuntores. Um eletricista que faz uma instalação bem feita, que faz uma instalação que visa a segurança do cliente, esse eletricista está à frente, né, do mercado e da concorrência. Porque quando ele vai chegar no cliente, o cliente fala, qual disjuntor eu vou colocar? É uma dúvida muito frequente. Qual disjuntor eu vou colocar em um chuveiro? Aí quem não conhece, não, geralmente é de 30, de 40 amperes, é de 50 amperes, é de 25 amperes. Não, o eletricista fala, não, eu vou calcular. Eu vou precisar da potência e eu vou precisar da tensão. Logo, eu vou conseguir chegar na corrente elétrica. Não, aí ele vai calcular ali e vai falar, o senhor vai precisar de um disjuntor de 25 amperes. Isso o senhor vai precisar. Então, o eletricista técnico que realiza serviço elétrico, ele consegue ter essa capacidade, junto ao nosso curso aí, você consegue ter essa capacidade de cálculo, consegue essa capacidade aí de alavancar também a sua carreira através das estratégias que nós mostramos dentro do curso. É importantíssimo ter esse conhecimento para passar ao cliente, tá certo? Você ter a segurança na hora de, eu vou precisar de um disjuntor de 25, de 30, um disjuntor de 40, e você saber. Lembrando que existem classes de disjuntor, tá certo? Disjuntor DIN e disjuntor NEMA, tá certo? Tá certo? Disjuntor DIN e disjuntor NEMA. Esse aqui é considerado aquele disjuntor pretinho, é aquele preto antigo. E esse aqui é o disjuntor aquele branquinho, né? É o branco. Tem diferença entre os dois. Esse aqui, ele tem um retardo maior quando ele vai acionar, tá certo? Ele tem um retardo maior, ou seja, o que acontece com ele? Ele consegue segurar mais a carga para desarmar. Existem eletricistas que só trabalham com o NEMA. Agora existe eletricista que trabalha só com o DIN. O DIN, o acionamento dele é mais rápido, então ele tem uma ação mais rápida, mais imediata, né? E lembrando que o DIN você vai encontrar ele da classe B, C e D. Então isso tudo aqui é a parte de atuação do disjuntor, tá certo? Então o eletricista ele conhece isso, e essas informações mais específicas nós temos dentro do nosso curso, dentro do nosso treinamento. Mas isso é importante o eletricista conhecer. Me dá um disjuntor DIN de 25 amperes, tá certo? Então, essa informação eu queria passar para vocês agora.